Olá pessoal, sou o professor Claudinei Bonatti. Hoje nós vamos falar de potência de 10, notação científica parte 1. Vamos usar um novo formato aqui usando um data show. Às vezes a iluminação está no teto, pode aparecer um pouco aí na tela, mas tudo bem, eu testei, ficou muito legal. Vamos juntos aqui entender esses conceitos de potência de 10 e notação científica. É muito importante para diversas disciplinas, principalmente para a química, para a física. Começa no 9º ano, mas muito importante no ensino médio, muito importante para quem está na universidade. De modo geral, entender os conceitos dos números muito grandes e os números muito pequenos. Então vamos lá. Às vezes eu vou sair aqui, ficar aqui escondido assim, para o telão aparecer e as letras escrever, para que fique bem nítido o telão aqui para nós memorizarmos passo a passo. Então vamos lá. Primeiro passo. Notação científica, potência de 10. Vamos lembrar um conceito aqui. O número que está aqui, que é o 10, elevado à quinta potência. Então nós vamos ter aqui 10 elevado a 5. O que é isso? É como se eu tivesse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 100 mil. Se eu der algum pequeno errinho aqui, releva que é muitos zeros aqui. Tá bom, pessoal? Então 10 elevado a 5, é só contar o número de zeros aqui, que seria a minha potência. Então esse é o modo de escrever a potência com base 10. 10 elevado à quarta potência. Mesma coisa. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 daria 10 mil. Tenho 4 zeros aqui. 10 elevado à quarta potência. Aqui mesma coisa. 10 elevado à terceira, que é 1000. 1, 2, 3 zeros. 10 elevado à terceira, ou 10 ao cubo. 10 ao quadrado, nós vamos ter 10 vezes 10, 2, 0, expoente 2. 10 elevado a 1, expoente 1. Então os números vão ficando muito grandes ou vão ficando muito pequenos. Sendo assim, nós temos que colocá-los sempre na base 10. E quando o número for pequeno, se qualquer número elevado a 0, nós vamos ter 1. Qualquer número elevado a expoente 0 é 1. 10 elevado a 0 é 1. Agora 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 1, seria um número menor que 10. É como se fosse 1 sobre 10, ou 1/10. Então 10 elevado a menos 1 é o modo de escrever esse mesmo número, que é igual a esse mesmo número. 1 sobre 10 elevado a menos 1, 1 sobre 10, 10 é 1/10. Muito bem, mesma coisa para 10 elevado a menos 2. É como se fosse 1 sobre 10 vezes 10, 1 sobre 100. Ou 1 centésimo. Então 1 sobre 100 ou 1 centésimo é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, certo? Agora aqui, 10 elevado a menos 3. É a mesma coisa que 1 dividido por 10 elevado a 3, que seria 1 sobre 1000, 1 milésimo. Então, um número, quanto expoente maior o número de expoente for negativo, menor é o número, ele vai ficando cada vez menor. 10 elevado a menos 4. É a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado à quarta, ou 1 sobre 10 mil, ou 1/10 de milésimo de algum número, de algum fator. Aqui 10 elevado a 1, 10 elevado a 0 é 1. Ótimo. Então nós vamos ter aqui os números grandes e também os números pequenos. Então vamos observar e vamos memorizando a tabela, principalmente esses mais próximos aqui, que estão mais próximos de 10, mas todos são importantes
nas aplicações do dia a dia é muito mais fácil eu trabalhar em forma de potência do que utilizar os números muito grandes ou números muito pequenos. E os cientistas já deram os números prontos, calculados, para a gente utilizar no dia a dia. Eles vão dar em forma de notação científica. Nós vamos perceber que é muito mais fácil ir com potência de 10, notação científica, do que nós trabalhamos com números muito grandes ou muito pequenos. Então percebam aqui que conforme eu vou elevando o número, vai aumentando o número de zero. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado à terceira, 1000. 10 elevado à sexta, 1 milhão. 10 elevado à nona, 1 bilhão. Se o número for negativo, nós vamos ter 10 elevado a menos 1, 1 décimo. 10 elevado a menos 2, 1 centésimo. 10 elevado a menos 3, 1 milésimo. 10 elevado a menos 6, 1 milionésimo. 10 elevado a menos 9, 1 bilionésimo, a parte de alguma coisa, 1 bilionésimo. Que antes nós vamos tratar ele como nanotecnologia, por exemplo, da 10 elevado a, vou voltar aqui, 10 elevado a menos 9, se eu colocasse metro, daria 1 nanômetro, uma bilionésima parte do metro. Então, quando a gente fala assim, nanotecnologia, são números bilionésima parte do metro, coisas muito pequenas. Então, depois nós vamos tendo nomes para cada situação. Tem uma luz aqui, mas tudo bem que aqui quer dizer múltiplos, e aqui tem diversos símbolos para cada situação. Percebam aqui, a partir do mega, giga, tera, nós vamos ter símbolos maiúsculos. Quilo, hecto, deca, nós vamos ter símbolos minúsculos. Então vamos lá, deca que é 10, hecto que é 100, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, quilo, 10 elevado a 3, e assim por diante. Se o número for extremamente pequeno, muito pequeno, nós vamos ter os símbolos todos minúsculos. Aqui nós temos símbolo D, deci, que é 10 elevado a menos 1, C, centi, alguma coisa, 10 elevado a menos 2. Aqui muito comum, M, cuidado que não é o mesmo do M, por isso que é milímetro quando é metro, né? Milímetro. Mililitro. Então é uma parte pequena, milésima parte do número, 10 elevado a menos 3. Se não tiver muito nítido nessa tabela, eu vou repetir em várias tabelas, e uma delas, memorizem aí, que vai ser muito legal de entender desses números. Micro. Isso aqui é uma unidade, uma letra do alfabeto grego, desculpa. Um micro, 10 elevado a menos 6. Como a gente tinha dito, o N, nano, 10 elevado a menos 9. 1 bilionésima parte de alguma coisa. Se nós colocarmos o M aqui na frente, fica nanômetro. Eu vou escrever aqui na lousa logo em seguida, mas por enquanto vamos entender um pouco o conceito. Aqui um resumo geral da tabela. Nós temos aqui o fator 10 elevado a 1, que é deca, que é DA, o símbolo. Nós vamos ter aqui os números grandes, terabyte. Mas temos que saber o que é byte, que é um número que utiliza em computador. Então os computadores hoje vêm em terabyte, gigabyte, megabyte. Mas tem que saber o que quer dizer um byte, que é uma unidade padrão que é utilizado. Mas se nós utilizarmos com número pequeno, nós vamos ter deci, se puser um metro lá, fica decímetro. Por isso que usa os símbolos. 10 elevado a menos 1, deci. 10 elevado a menos 2, centi. 10 elevado a menos 3, mil. Então aqui está todo um resumo dos principais nomes que nós temos. Depois nós vamos familiarizando
Em outro momento vou explicar para vocês unidades de medidas de modo geral. Nós vamos ter mais possibilidades de trabalhar esses nomes. Mas por enquanto ficamos aqui com as notações desses números muito grandes ou números muito pequenos. Nós vamos chegar lá na notação científica. Outro jeito de nós enxergarmos esses nomes é que nós precisamos da linguagem. Então nós temos um prefixo, nós temos um símbolo, nós temos o fator e nós temos a linguagem. Vamos pegar aqui, por exemplo, 10 elevado a 0, que é 1. Nós vamos ter aqui o prefixo, que é deca, né? 10 elevado a 1, que é dezena, que é 10. Por exemplo, nós pegarmos aqui 10 elevado a terceira é 1000. 10 elevado a sexta, 1 milhão. 10 elevado a nona, 1 bilhão. Como eu tinha dito, né? Um nano é 10 elevado a menos 9, que é uma bilionésima parte de alguma coisa. Micro, mi, que aqui é a unidade, é uma letra do alfabeto grego, 10 elevado a menos 6. Uma milionésima parte de alguma coisa, de algum número. Mili, que é m, 10 elevado a menos 3, é 1 milésimo. 10 elevado a menos 2 é 1 centésimo. E assim por diante. Então aqui os números extremamente pequenos, como a gente tem que falar ou como a gente tem que escrever. Principalmente esse começo aqui, essa parte para cima até aqui, é muito utilizado esse pedaço aqui. Então vamos memorizando aqui, vamos memorizando juntos, passo a passo. Primeira vez que a gente vê a tabela completa assim, vamos ter a famosa paciência do passo a passo e vamos entendendo juntos. Fiquem tranquilos que nós vamos fazer passo a passo. Muito bem, então gravem a tabela, memorizem as outras tabelas também, vai parando em algum ponto aí e vamos memorizando esses nomes, essas tabelas. Por enquanto não vou fazer conta aqui, nós não vamos fazer, mas nós vamos, logo em seguida, nós vamos fazer exercícios, nós vamos compreender o que é notação científica. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo, fiquem conosco, vamos passo a passo. Isso aqui é a parte 1.